Boa tarde, pessoal. Seguindo as últimas atividades do dia, temos aqui Leônidas, que ele vai falar sobre reconhecimento de fala. Boa atividade, Leônidas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Campus Party 2021. Eu sou o professor Leônidas, do Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual de Goiás. Sou professor graduado em processamento de dados e com mestrado em desenvolvimento rural sustentável pela própria Universidade Estadual de Goiás, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, né, Speak Recognition, ou reconhecimento de fala, reconhecimento de voz. Esse tema nós vamos falar não apenas uma visão assim prática da ferramenta, com exemplos em HTML e JavaScript, mas devido ao curto tempo que nós temos aqui, né, o propósito é de trazer aos que assistem essa live a curiosidade de aprofundar um pouco sobre o assunto, tá? Principalmente aos desenvolvedores web, as pessoas que criam programas, sites, né, para poder utilizarem essa ferramenta nos seus projetos, tá? De antemão aqui eu gostaria de agradecer o Jetterson Lordano e o Cláudio Lino, né, que foram as pessoas que disponibilizaram conteúdo a respeito dessa ferramenta, né, e que a gente acabou descobrindo através deles e até utilizando essa ferramenta em algumas aplicações que foram desenvolvidas, tá? Nós não estamos aqui, né, querendo inventar a roda, né, pois essa ferramenta, a ferramenta de detecção de voz aí, é algo assim que não é novidade para ninguém, né? Hoje mesmo nós tivemos uma palestra, acredito que foi do Vinícius Oliveira, acredito que foi ele, que falava sobre a Alexa, né, com o Arduino, né? Controle de alguns dispositivos, ligar a luz e uma série de coisas, né? Então essa comunicação com um dispositivo não é algo novo, né? A gente tem o Google, né? Ok, Google. A gente tem a Siri, tem a Cortana, tem a Alexa. Então, tem várias ferramentas aí que já utilizam dessa metodologia, né? Para poder estar trabalhando, né? Mas a nossa intenção aqui é mostrar para vocês como a gente pode introduzir essa ferramenta, né, nos nossos sistemas, naquilo que a gente está desenvolvendo. Muito rápido, muito prático, né? A gente não vai ter muito tempo para poder estar falando a respeito disso, mostrando na prática, mas eu espero que o conteúdo, pelo menos, possa produzir em cada um de vocês a vontade de estar aprendendo a respeito do assunto, tá? Então, toda ferramenta, né, principalmente essa ferramenta de voz que é utilizada, ela tem suas potencialidades e suas limitações, né? Dentro do Speak Recognition, né, dessa ferramenta que pode ser utilizada, nós temos algumas limitações que eu acho importante mostrar aqui para vocês, né? Eu vou abrir aqui o Firefox, Mozilla Firefox, e dentro do Firefox eu vou mostrar para vocês a documentação dessa ferramenta. Pelo menos aqui para o Firefox. Não é só aqui que nós temos ela, tá? Mas a gente tem essa documentação em vários lugares e pode ser conferida, tá? Então, a princípio, o que a gente já vê aqui é que é uma tecnologia experimental. Ela não é uma tecnologia que está afirmada realmente no mercado, que está todo mundo utilizando. Não é, né? Mas é uma tecnologia experimental e que aquilo que mais interfere em relação a essa tecnologia são os browsers que utilizam dessa tecnologia. Ela não é compatível com todos os browsers que nós temos disponíveis hoje no mercado, né? Na web, na internet, né? Então, não é todo navegador que consegue utilizar o Speak Recognition, né? Tem alguns navegadores que conseguem utilizar ele, mas tem alguns que não conseguem. E aqui ele pede para a gente checar a lista de browsers compatíveis. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, que ele mesmo já me mostra a lista de browsers compatíveis, né? Nós temos o Chrome, que é compatível com ele, o Edge, que é compatível com ele, e o Safari para
computadores, para PC. Então, esses são compatíveis. O Firefox, apesar da gente conseguir utilizar a ferramenta no Firefox, na realidade, ele não é compatível com essa ferramenta, tá? Tem que configurar algumas coisas dentro do Firefox para que ele possa funcionar, a ferramenta. O Internet Explorer e o Opera, tá? Como o usuário, as pessoas que utilizam realmente o computador, não vão entrar para poder configurar Firefox, para poder utilizar a ferramenta, na realidade, o interessante é a gente utilizar já essas que são compatíveis. Então, para computadores, nós temos o Chrome, o Edge e o Safari. Para dispositivos móveis, a gente tem o WebView, né, do Android, o Chrome do Android, o Safari do iOS e o Samsung Internet. O Firefox também e o Opera, para dispositivos móveis, não são compatíveis, né, com esta mesma ferramenta, tá? E aqui na documentação, a gente tem uma série de funções, eventos, métodos, propriedades, tudo que essa ferramenta pode proporcionar para a gente. Então, a gente não vai conseguir falar de todas elas. O exemplo que eu vou estar passando para vocês vai ser em cima de algumas dessas propriedades e métodos e eventos que são utilizados na ferramenta, mas o exemplo que eu vou estar passando para vocês é um exemplo bem prático, né, que, através dele, a gente consegue ter base para a utilização da ferramenta, tá? Bom, para mostrar esses exemplos para vocês, eu vou abrir aqui pode ser o Dreamweaver mesmo? Deixa eu colocar ele para cá. Desenhei uma paginazinha aqui, HTML. Outra coisa, nós vamos estar utilizando dois arquivos. Um arquivo chamado index.html, prática normal, né, de páginas na web, né? Então, a gente vai utilizar só um arquivo chamado index.html e um outro arquivozinho que é as configurações da ferramenta, que é em JavaScript, tá? Então, a gente está utilizando dois arquivos aqui. Eu coloquei o nome fala.javascript e o outro que é o index.html, tá? Além desses arquivos, eu estou usando aqui, só para poder ficar bonitinho mesmo, um PNG, um arquivo PNG, e o Bootstrap, né? Que é uma ferramenta para layout, né? E vai configurar a minha tela aqui através do Bootstrap. Então, é aquilo que a gente está usando aqui, e o jQuery, né, do JavaScript aqui. Então, isso aqui, para quem programa, quem entende de HTML, quem já trabalha com isso, é algo corriqueiro, né, já utiliza em todos os momentos, tá? Então, o que interessa para a gente mesmo são esses dois arquivozinhos aqui, que é o fala.javascript e o index aqui, o segundo arquivo. Bom, o que deve ser destacado aqui dentro desse index? Geralmente, quando a gente tem um programa, um sistema ou alguma coisa assim a respeito da fala, para a gente começar a utilizar, a gente geralmente tem um botãozinho, né? Clica aqui e aí a gente começa a falar, clica de novo, começa a falar. A gente pode tomar por base mesmo o WhatsApp, que todo mundo utiliza, né? A gente tem um microfoninho do lado direito, a gente clica no microfone, fala, ele escuta o que a gente está falando e depois transcreve isso em texto para a gente na aplicação, né? Esse aqui, pela necessidade que eu tive da criação do sistema, eu fiz um pouquinho diferente. Eu já chamei a função aqui, né, dentro do body mesmo, né, onload aqui, eu chamei a função, e aqui embaixo, através do JavaScript, eu direcionei o arquivo que vai ser chamado, né, que é o fala.javascript, tá? Então, a única coisa que tem, assim, mais diferente um pouquinho em relação
ao HTML mesmo, né? É só porque eu chamei ele aqui no início, né? Quando eu chamar a página, ele já vai iniciar ela automaticamente. E aqui, através do JavaScript, eu direcionei qual é o arquivo em JavaScript que é para ele poder abrir, né? Essas duas outras aqui são do Bootstrap, né, do jQuery, então isso aqui é padrão, é mais ou menos padrão, tá? Aqui está o Bootstrap, o CSS, para a gente poder formatar a nossa tela, então isso aqui é mais ou menos padrão. E o que interessa realmente para a gente, eu já deixei um pedaço dele pronto aqui, é a função da fala, né, que é essa função da frente aqui. Por enquanto aqui não tem, se a gente executar a nossa página aqui, ó, localhost /voz, porque eu coloquei na pasta voz, ele vai dar aqui para mim um probleminha aqui, ó, problema de navegador web, use o Google Chrome. O que é isso daqui? É porque, na realidade, nesse momento, eu estou utilizando o Mozilla Firefox. E aí, lá na codificação, eu pedi para verificar se o navegador era compatível ou não com a tecnologia. Como é que eu fiz isso? Deixa eu entrar aqui no Dreamweaver novamente. Olha aqui, ó. Se o navegador tem o Speak Recognition ou o WebKit Speak Recognition, ele vai executar aquilo que está dentro aqui, ó. Caso contrário, crie um alerta, problema de navegador. Use o Google Chrome. Eu coloquei o Google Chrome aqui, mas poderia utilizar qualquer um daqueles que, o Edge, ou qualquer um dos outros navegadores que são compatíveis, tá? Então, aqui a gente já vê que, através do Mozilla Firefox, eu não vou conseguir utilizar, porque não está configurado, né, os comandos de voz aqui, tá? Então, vou descartar o Firefox e vou pegar o Google Chrome. Vou fazer a mesma coisa, localhost /voz. Aqui ele já não me acusou, né? Ele não acusou que está com problema da voz, tá? Então aqui ele está funcionando direitinho, até já colocou o íconezinho aqui, ó, mostrando que está gravando alguma coisa aqui em cima, tá ok? Vou fechar isso aqui e explicar para vocês. Precisava ter. Aqui. Bom, então, passo a passo. Como aquele funcionava, ele veio para a linha de baixo. E aqui a gente está criando uma variável, né? Criando uma variável Speak Recognition, que vai ter as funções do Speak Recognition ou do WebKit Recognition, né? Vai ter ou um ou outro. E depois aqui a gente está criando um objeto, né? Aqui a gente eu criei um objeto chamado myRec aqui, que seria o myRecognition, né? Com essa Speak Recognition que a gente criou anteriormente aqui, ó. Depois pegamos essa myRecognition e colocamos o continuous dele aqui como true. O que seria isso daqui? Na realidade, é porque quando a gente está falando alguma coisa ou trabalhando com a voz aqui, se a gente não colocar ele contínuo, como está aqui, localhost /voz, com um curto período de tempo, ó, ele está piscando, 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 parou de piscar, ele pararia de reconhecer aquilo que a gente está falando aqui, tá? Como ele está contínuo, ele não pararia aqui, ó, o reconhecimento, tá? Aquele contínuo é basicamente para isso, para poder dar continuidade na voz, naquilo que a gente está passando por voz. Outra coisa que é muito interessante, muito legal dessa aplicação, é porque a gente pode definir o idioma. E com essa definição de idioma aqui, português Brasil, né, a linguagem dele é português Brasil, a assertividade daquilo que é falado é muito maior,
né? Ele não precisa consultar internacionalmente, mas vai consultar o meu idioma, que é o português brasileiro, né? Então, ele reconhece com mais assertividade aquilo que é pronunciado. E aqui, através do MyRec Start aqui, é que a gente starta, ou seja, inicia a captura da voz, tá? Então, isso aqui é mais ou menos padrão. A gente tem aqui a consulta para ver se o navegador funciona, criamos a variável, criamos o objeto e configuramos as propriedades desse objeto, tá? Ele é contínuo, a linguagem português, e aqui inicia a captura. Depois, a gente está criando uma funçãozinha aqui, e aqui dentro a gente vai colocar aquilo que é necessário em relação ao sistema que eu estou trabalhando, tá? Então, isso aqui é mais ou menos padrão, eu deixei aqui mais ou menos montado para vocês entenderem que essa parte aqui é mais ou menos padronizada, tá ok? Bom, e depois disso daqui, a gente precisa verificar o que foi produzido de resultado em relação ao Speak Recognition, né? Em relação àquilo que foi falado ou digitado. Então, eu vou colocar aqui, ó, um comandozinho que programador já trabalha com isso há muito tempo, que é o comando de console. Console.log. E vou pedir para listar o que ele veio no evento, nesse EVT aqui, tá ok? Só para a gente verificar o que apareceu aqui. Vou salvar isso daqui e vou mandar executar de novo aqui a aplicação e vou falar alguma coisa aqui para o computador. Vou inspecionar para mim verificar o que está acontecendo. E aqui dentro do console, vou falar alguma coisa para o computador. Vou voltar aqui, que parece que ele não... Console, log, EVT. É isso mesmo. Deixa eu voltar. Vou falar alguma coisa para o computador. Aí, é porque eu não tinha atualizado a página. E aqui ele dá o Speak Recognition, né, o evento, né? Eu vou abrir o evento aqui, ó. E aí, o que eu quero é o resultado daquilo que eu falei. Vou abrir aqui, Speak Recognition, aqui, ó. Vou falar alguma coisa para o computador. Então, ele já capturou aquilo que eu queria, né? E aí, essa captura está aqui, ó, dentro do transcript, dentro de resultado. Se eu colocar o mouse aqui, ó, ele vai mostrar na matriz 00 o resultado ponto transcrição. É isso que eu preciso de informações, tá? Então, aqui dentro da minha linguagem, eu vou colocar justamente isso que eu preciso. Eu vou criar uma variável aqui, eu vou meio que recortar e colar, porque senão o tempo aqui é escasso. Então, eu criei uma variável com a resposta do Speak Recognition, que está dentro do result transcrição na matriz 00, né? Dentro aqui do meu sistema, eu tenho aqui, ó, uma caixa de texto, uma textiária, chamada cam.txt. Então, eu vou pedir para apresentar dentro dessa cam.txt aquilo que eu falei. Vou voltar aqui, né? E vou pedir para colocar dentro do documento get elementar e tal, lá, né? Aquilo que eu falei. Aqui, ó, documento get element, não é campo texto aqui. Aqui é, deixa eu ver como é que é o nome aqui, cam.txt. Então, eu vou colocar aqui, ó, cam.txt. Que vai colocar na página index aquilo que foi cam.txt. Aquilo que foi falado. Vou voltar lá para a nossa página novamente. Vou fechar esse daqui e mandar. Bom, agora estou falando aquilo que é necessário. F5. Agora estou falando aquilo que é necessário. Deveria ter
aparecido aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos inspecionar aqui. Ah, deu um erro aqui. Deixa eu ver qual é o erro que ele acusou para a gente. Dia 10. Console log. É o nome da variável aqui. RS. Variável de resposta. Vamos ver agora se vai funcionar. Atualizando aqui. Vamos verificar se está funcionando. Aí, agora ele está jogando na minha tela aquilo que eu falei. E tudo que eu for falando aqui, ele vai jogando aqui na minha tela. Estamos num sistema de reconhecimento de voz com JavaScript. Então, ele já está reconhecendo direitinho e já mostrando para a gente aqui as informações. Na realidade, nós utilizamos isso para poder criar um sistema, né, que foi a minha dissertação de mestrado em desenvolvimento rural sustentável, né, de um sisteminha chamado AgroVoz, que é um sisteminha igual a esse daqui, ó, que tem login, aqui eu estou usando ele internamente, né. Então, tem algumas opções que a gente precisa de ter a fala para desenvolver aqui dentro desse sistema. Esse sistema, na realidade, foi pensado para a gente poder trabalhar direto na ordenha, né? A captação daquilo que acontece dentro de uma ordenha, a fazer secagem dos animais, lançar a produção e esse tipo de coisa, tá? Então, isso foi desenvolvido para ser trabalhado lá direto dentro da ordenha. Isso para ficar mais fácil captar as informações, né? A ideia era utilizar um dispositivo para poder captar essas informações. E aqui, só como exemplo de um sistema já funcionando, né, em relação ao Speak Recognition, né, a gente tem aqui, por exemplo, dentro de movimentação, lançar leite por voz. Eu vou clicar aqui. Ele abre a opção, aí ele pede para mim colocar o animal. A1292. A1292. 14.3. Salvar. A1301. 15.44. Está dando 32. 32. Salvar. A1301. 32. Salvar. A1294. Leônidas, desculpa te interromper, mas aqui o tempo já está acabando e a gente precisa que você finalize para a próxima. Ok, tá? Na realidade, esse sistema é um protótipo, ele ainda vai ser produzido em escala de produção mesmo, né? Mas, é assim, só para poder dar um gostinho para vocês mesmos a respeito da ferramenta, de como é utilizada. Eu espero que tenha contribuído com vocês e que tenha, pelo menos, instigado a curiosidade, né, de estar utilizando. Os meus contatos estão aqui na tela. Quem quiser se inteirar um pouco mais a respeito do assunto, mande e-mail. Esse aqui é o meu WhatsApp. Mande o WhatsApp que a gente estará respondendo aquilo que for necessário, tá? Obrigado à coordenação do Campus Party, né? A organização, pelo convite e por poder estar participando aqui junto com vocês.